Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças respiratórias e doenças cardíacas e principalmente a correlação entre as duas doenças. Vou começar falando um pouquinho sobre algumas doenças respiratórias causadas por alterações cardiovasculares e em seguida essas mesmas doenças vão passar para a parte de doenças cardíacas. Então nós vamos começar aqui com uma pequena relação. O lado direito do coração, como mostra essa tabela aqui, é o lado que bombeia sangue para as artérias pulmonares. O coração bombeia sangue para as artérias pulmonares, o sangue chega nos pulmões para fazer a troca gasosa e, através da união entre os capilares e os alvéolos, acontece aí a deixada do gás carbônico e a captação de oxigênio. O problema é que existem algumas situações onde acontece obstruções desses vasos sanguíneos. E aí o sangue não pode retirar esse oxigênio dentro do pulmão. Isso é bem possível que o indivíduo consiga fazer a inspiração e a expiração normal, porém não existe hematose. Existe uma outra situação além das obstruções que também estão relacionadas com a alteração de pressão arterial ou de algumas outras situações que se relacionam com essa pressão. Isso é, alteração de pressão sanguínea das artérias pulmonares pode causar aí alguns edemas, isso é inchaço. E o que o edema faz? Ele acumula líquido. Esse líquido vai se acumulando dentro do pulmão e dificultando a troca gasosa. Por outro lado, do lado esquerdo do coração, o sangue sai pela aorta e tem como objetivo todo o corpo. Uma das regiões do corpo que o coração bombeia sangue são para as próprias coronárias, isso é, a circulação do próprio coração. O lado de fora do coração é muscular e precisa de um grande suporte de oxigênio e nutrientes. Bom, se ele precisa dessa circulação constante, o que acontece se tiver uma obstrução destes vasos coronários? Aí vem as chamadas isquemias, a falta de nutriente desse músculo, os ataques do coração. Mas existe também circulação com o resto do corpo, que pode gerar alterações da pressão arterial sistêmica, a famosa pressão alta. Isso provoca algumas outras doenças que nós vamos estudar aqui. Então, para resumir um pouquinho mais, nós vamos falar do lado direito, nós vamos falar de duas doenças ou duas variações de doenças. As tromboembolias, que significa trombo, coágulo, embolia, entupimento, então entupimento por coágulos de sangue dos vasos dos ramos pulmonares, tromboembolia pulmonar. Mas também podemos falar um pouquinho sobre é possível entupir vasos sanguíneos sem ser por coágulos. Existem outras formas também. Então esse daqui está relacionado com o entupimento dos vasos sanguíneos. E as alterações de pressão podem, algumas vezes, gerar o edema pulmonar. Então vejam, são dois problemas pulmonares, mas que têm relação com a circulação sanguínea. Já do lado esquerdo do coração, onde o sangue bombeia para o corpo todo, eu disse que uma das partes que o coração tem que bombear para o corpo é o próprio coração. E aí, se tiver uma obstrução, a gente vai ter os chamados infartos e isquemias coronárias, ou isquemias do miocárdio, uma vez que as coronárias alimentam, nutrem o músculo do coração, o miocárdio. E se o sangue estiver sendo bombeado para todo o corpo e estiver com uma pressão alta, existem algumas complicações causadas pela pressão, como, por exemplo, o aumento do tamanho do coração, as cardiomegalias por hipertensão. Mas, como eu disse que é possível estudar outras condições, a gente pode falar um pouco também sobre o Chagas e doenças da válvula cardíaca. Essa imagem representa aqui a posição do coração em relação ao pulmão. Aquele pulmão já estudado, essa imagem mais escura é a presença de ar dentro dos pulmões. O pulmão recebe um volume grande de ar e por isso tem uma coloração mais escura. E aqui, ó, desse outro lado também. E o coração ocupa esse espaço mais clareado. Observem que eu faço uma seta separando o lado direito do coração do lado esquerdo do coração.
O coração bombeia pelo lado direito, sangue para os pulmões. Tá aqui, ó, ele faz isso. E o sangue vai para os lados. E do lado esquerdo ele faz uma curva. Na hora que ele faz essa curva, olha o que acontece. Ele tem ramos coronários que levam sangue para o lado de fora do coração, para nutrir o músculo, para o músculo ter força. E ao mesmo tempo esse vaso sanguíneo vai bombear sangue lá para a cabeça, para o membro superior, para o abdômen, para o membro inferior, que é a chamada pressão, ou melhor, circulação sistêmica. Vamos começar falando da circulação do lado direito do coração. A gente vai falar primeiro das embolias e depois do edema pulmonar. Então, o que é uma embolia? Embolia é uma obstrução, é uma tampa. Pode ser por gordura. Um exemplo que a gente dá bastante são fraturas de ossos longos, como fêmur, tíbia, húmero, que tem grande quantidade de medula amarela, grande quantidade de gordura dentro do osso. Se após uma fratura dessas, essa gordura cair na corrente sanguínea, ela pode acabar embolizando o pulmão. Por quê? Porque a drenagem da circulação sistêmica vai tudo para o lado direito do coração e o lado direito bombeia para o pulmão. Então veja lá, o indivíduo tem uma fratura no fêmur, a gordura que está dentro do osso escapa, cai na corrente sanguínea, essa corrente sanguínea vai para o coração e o coração bombeia para o pulmão. É chamada embolia gordurosa. Existe também as tromboembolias, que são formadas por coágulos. O mais frequente, que as pessoas mais discutem, são aqueles formados por trombo nos membros inferiores, a trombose venosa profunda. O trombo é um coágulo. Quando ele está preso lá na perna do indivíduo, lá na região da panturrilha, na região da coxa, não é um grande problema, mas quando ele escapa e ele cai na circulação e ele entra dentro dos pulmões, isso pode entupir vasos sanguíneos. Algumas pessoas têm uma predisposição a formar tromboembolias, outras acabam desenvolvendo através de uso de cigarro, anticoncepcional, entre outras coisas. Mas existem também outras formas de obstruir esses vasos sanguíneos, como por exemplo, existem gases. Sim, uma seringa com uma quantidade muito grande de gás pode causar alguma obstrução. Alguns tipos de medicamentos que não podem ser medicados intravenosos, para intramuscular ou subcutânea, e por algum erro médico ou de enfermagem ou de algum profissional, acaba sendo injetado em local errado. Existem também substâncias irritantes, substâncias viscosas e, entre elas, as mais conhecidas, micro-organismos que entram na corrente sanguínea. Isso não é uma boa, né? É chamada sepsis, mas alguns micro-organismos têm volume e tamanho suficiente para entupir, quando aglomerados, formando caroços, eles têm condições de entupir vasos sanguíneos. Então, uma bactéria sozinha é muito pequena, mas uma coleção de milhares e milhares de bactérias pode gerar uma rolha que tampa um vaso sanguíneo. Tudo isso entra nas embolias. Em especial, a gente sempre fala da tromboembolia, que é uma das maiores preocupações dentro do hospital. Está aqui uma imagem da circulação sanguínea. Então, o coração está aqui, lado direito, bombeando sangue para os pulmões. De repente, uma obstruçãozinha. Vocês estão vendo aqui uma obstrução. O que aconteceu com esse trechinho? Todo o sangue que ia para esta região foi interrompido. Então, esta região está com uma tromboembolia. Está entrando em isquemia. Aqui, ó, um exemplo do que acontece, né? O coágulo pode ter vindo lá do membro inferior, o coração bombeou sangue para dentro do pulmão e esses pequenos coágulos entopem vários vasos sanguíneos. Isso é uma condição que aumenta com a idade, né? Quanto mais idoso, mais chances tem de ter, mas como eu disse, pode ser também provocado por situações como fumantes, uso de anticoncepcionais associado a bebidas alcoólicas e a tríade, né? Que é o anticoncepcional associado a álcool, e o cigarro é a tríade mais perigosa que existe para formar este tipo de
êmbolo, entupir vasos do pulmão. É muito difícil de identificar no raio-x. Para fazer uma identificação no raio-x, primeiro você nota que o raio-x tem alguma coisa de errado, alguma coisa que está interferindo na circulação. Olha, aqui, por exemplo, esta região tem uma suspeita. O que aconteceu? Tem muito ar e pouco sangue. Há uma troca. Essa outra já foi o contrário, começou a necrosar. Isso significa que existe uma série de chamados sinais que os médicos radiologistas procuram. Existem vários, como Corcova de Hampton, sinal de Westermarck, sinal de Pala, sinal de quinúcleo, as linhas de Fleschner. Não são sinais estudados no diagnóstico médico para nós, mas para o médico lá, o radiologista, existe uma série de sinais que em conjunto podem suspeitar aí de uma tromboembolia pulmonar. Bom, para a gente que faz o diagnóstico, tem uma maneira mais rápida e mais agressiva, que é através do contraste. Veja, o contraste ele precisa ser injetado lá dentro. Estão vendo a cânula de injeção de contraste aqui? Ó? Injeta-se o contraste e à medida que o sangue vai se espalhando para o pulmão, a gente vai verificando e comparando com uma imagem de desenho, normalmente, uma imagem normal. E aí a gente vai descobrindo quais são os vasos sanguíneos que, porventura, estejam entupidos. Tá? Isso aqui é feito de uma criança, não tem grandes sinais de embolia, mas tem pequenas embolias. Também, infelizmente, só uma pessoa bem experiente conseguiria ver. Tá? Então essas imagens, notem aqui do tomógrafo também, né? É possível se fazer imagem com contraste, e do raio-x também é possível, né? Indicando aqui alguns vasos sanguíneos. 1, 2 e 3 é a ramificação. Primeira ramificação, segunda ramificações e as terciárias, as mais fininhas. Tem que se comparar trecho a trecho do vaso sanguíneo para identificar. Então veja a importância de uma boa qualidade de imagem. Não é uma coisa fácil de ver, mas é muito bonito de se notar essa árvore da vida, né? Se a gente coloca essa imagem de ponta cabeça, dá a impressão de ser uma árvore. Bom, além da tromboembolia pulmonar, existe uma outra condição, que é o edema pulmonar, que é o quê? Quando você começa a acumular líquido entre as células, no chamado interstício. Tá? E este líquido pode extravasar até mesmo sangue. Isso é, eu posso estar falando de água que veio do sangue, e eu posso falar que a pressão às vezes é tão alta que pode até estar sangrando um pouquinho, não muito, mas um sangramento dentro do pulmão. Como existe uma quantidade muito grande de motivos que levam ao edema pulmonar, eu tive que selecionar apenas alguns mais fáceis de ser entendidos. Eu selecionei aqui a hipertensão pulmonar, que é uma coisa que está se discutindo bastante por causa da situação atual, que é aumento da pressão sanguínea pulmonar. Pressão sanguínea pulmonar tem que ser bem baixinha, tá? Quando a pressão sanguínea, a pressão arterial média pulmonar passa de 25 milímetros de mercúrio, começa a se ter uma preocupação, tá? São valores que fazem com que o sangue, por pressão, jogue para o lado de fora do vaso sanguíneo o líquido. E para onde que esse líquido está indo? Para o interstício, para o espaço entre as células. E aí você encontra imagens, ao invés de escura, encontra imagem mais clareada. Veja que o edema pulmonar, eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, o edema pulmonar é uma coisa que precisa do raio-x para ter um diagnóstico preciso. Eu tenho que olhar e ver a imagem do pulmão inteirinha encharcada de líquido. Então não é como uma pneumonia que o raio-x apenas explica a extensão do problema. Não, aqui está justificando e identificando o edema pulmonar. Então veja aqui, ó. Aqui eu tenho o lado direito do coração, né, o sangue entrando das veias cavas para o lado direito, ventrículo direito, a artéria pulmonar ao sangue espalhando. Ó. Ele se espalhou para dentro dos pulmões, e quando ele se espalha para dentro dos pulmões, o objetivo é troca gasosa. Se ele tiver uma pressão muito alta, o que vai acontecer? Essa pressão muito alta,
ao invés dele fazer a troca gasosa, como está mostrando aqui, ele acaba jogando água, por causa da pressão, jogando água para dentro do interstício, inclusive aqui está mostrando até para dentro dos próprios alvéolos. Ó, o indivíduo vai inspirar, aqui ele enche de ar, e aqui, parte do conteúdo está cheio de água. Qual é o raciocínio que a gente tem que ter? O ar deixa o pulmão escuro. Se eu não deixei entrar ar, o pulmão vai perder aquela cor escura e vai ficar mais clareado. Pois é, olha esse indivíduo com edema pulmonar agudo grave. No total, a imagem está muito clara. Ah, poderia ser um raio-x mal feito? Olha, se fizer mal feito, realmente atrapalha. Mas nesse caso aqui está muito bem feito. Ó, a gente consegue ver a coluna aqui direitinho. Uma imagem muito boa, né? Um longitudinal, mas a gente está vendo que o pulmão está mais claro do que o esperado. Aí você associa a falta de ar, a tosse do indivíduo, a história que levou o indivíduo a internar, né? Ele pode ter sido por uma crise de asma, uma crise de bronquite, ou a mesma SARS-CoV, que pode acontecer isso. Tudo isso vai gerar uma tosse, e normalmente quando é só edema pulmonar, a tosse não solta uma secreção viscosa, solta uma secreção aquosa, espumosa, e muitas vezes até cor-de-rosa, que significa que tem um pouco de célula sanguínea. Se vai para o laboratório, identifica. Esse indivíduo está hospitalizado, a gente está notando aqui que tem um equipo em cima dele, né, equipo hospitalar, material hospitalar. Ele está deitado, uma imagem difícil de ser vista, mas a gente nota que a cor está bem mais claro do que o normal. Olha esta daqui, o estado mais grave desse indivíduo, tá? Precisou ser entubado. A gente consegue notar aqui o tubo, tá? Ó, dá para notar, está entubado. Aqui são equipos também, né? Esses plugzinhos para identificação de batimentos cardíacos e tudo mais, foi tirados do centro antes de fazer o raio-x. É um raio-x que não ficou uma boa qualidade de imagem, já tem uma ampliação também para prejudicar, mas a gente nota que a cor está bem apagada, tá? Uma areazinha que o pulmão tentando trabalhar aqui, que é um pouco mais escura, mas a maior parte muito clara. Só essa imagem clara identifica alguma coisa? Não. A história clínica do paciente associado a esta imagem. E temos também os problemas gerados pelo lado esquerdo do coração. Lembra, o lado esquerdo manda sangue para o corpo, inclusive para o próprio músculo do coração. Vamos ver como que funciona isso. Está aqui o coração, lado esquerdo, esse lado aqui, a aorta saindo, levando sangue para o corpo, e eu vejo um ramo de um lado e um ramo do outro. Coronária direita, coronária esquerda. As coronárias são os vasos sanguíneos que levam nutriente para o lado de fora do coração, que é o miocárdio, e alimentam esse músculo. Então, para o coração ser saudável, não basta o sangue passar por dentro dele. Eu também tenho que ter uma alimentação pelo lado de fora. Se algum desses vasos for obstruído, nós teremos uma isquemia e, se ficar muito tempo obstruído, vai ter um infarto. Como assim? A isquemia, o sofrimento causados por falta de oxigênio. Infarto já é a morte. Então a isquemia é o início do processo, no caso do entupimento, e o infarto é a conclusão do que acontece por causa desse sofrimento, tá? Então vejam que existem vários raminhos aqui mais finos. Alguns desses ramos aqui são impossíveis de serem alcançados. A gente vai ver que é possível alcançar esses mais próximos, tá? Então veja, algum objeto entrou aqui e entupiu. Vamos pensar em, primeiro, lembra do tromboembolia? E isso pode acontecer, uma coagulação aí? Pode. Gordura. A gordura que aparece nesta região são chamadas placas de ateroma. São gorduras circulatórias. São gorduras que vão se colando aos poucos. E ano a ano vai entupindo, até chegar
um entupimento de 50%, e aí o indivíduo começa a ter aí alguns sinais de que alguma coisa está dando errado no coração e descobre que ele está tendo isquemias, e às vezes até o deslocamento da gordura para um vaso menor, então a gordura é grande, sai daqui, cai mais para dentro, entope um vasinho menor. Mas vejam que qualquer substância de grande volume pode entupir um vaso sanguíneo. Estamos aqui, ó, uma demonstração, eu quero que vocês observem aqui, ó, essa coronária. Notem que ela leva nutrientes. E quando eu olho aqui para o lado, o que eu estou vendo? Eu não estou vendo mais o coração inteiro, mas eu estou vendo a coronária, porque isso daqui, ó, está injetando um produto de contraste. À medida que o sangue vai circulando, ó, o sangue circulando, eu consigo estudar este vaso sanguíneo. Então eu sei que o vaso sanguíneo está aqui, está ele aqui. E através do conhecimento de anatomia do vaso sanguíneo, eu vou acompanhando o contraste, verificando se tem alguma região que está obstruída. Então a gente vai verificando se está parcialmente obstruída, isso é, se tem um afunilamento no vaso sanguíneo, ou se simplesmente nem está conseguindo passar o contraste, está entupido por completo. Tá? A gente tem que observar muito bem isso, que na imagem que eu vou mostrar para vocês, dá para notar isso. Olha, presta atenção, ó, ele vai injetar o contraste. Ó. Estão vendo que se eu percorrer aqui, ó, olha aqui o que acontece nessa região. Dificuldade de passagem de sangue. Tá? O que vocês viram aí, se não notei direitinho, não tem problema, gente. É só repetir a imagem quantas vezes forem necessárias. Bom, o que se faz quando a gente tem aquela obstrução, tá? Aquela obstrução lá, se for por uma placa de gordura, tem algumas opções de tratamento e que também dependem do radiologista. Isso é, depende também do nosso colega que trabalha, do técnico que vai lá. Se faz o chamado cateterismo. O que é cateterismo? Cateterismo é uma angiografia, isso é uma grafia, um diagnóstico do vaso sanguíneo e, se necessário, uma angioplastia, né? Então, uma plástica, uma correção do vaso sanguíneo. Angio, vaso sanguíneo, grafia para diagnóstico, plastia para correção. Coloca-se, na maioria das vezes, lá na região inguinal, mas também pode ser pela braquial como opção. Veja, a inguinal, o catéter vai ser colocado e vão buscar a coronária. Tá vendo aqui, ó? Achou a coronária. Quando acha a coronária, entra dentro da coronária e, através de alguns procedimentos, pode ser colocando uma prótesezinha chamada de stent, vai dilatar o vaso sanguíneo para o sangue voltar a passar por ele. Isso pode ser feito aqui também pelo braço, ó, por essa artéria aqui, ó, a artéria braquial que sobe para a subclávia, né, em direção aí o coração. Vejam só, é possível fazer por aqui, é possível fazer pelo membro superior como opção. Se faz geralmente por aqui. A angioplastia, que é a plástica, ela é seguida de angiografia. Então você sempre está fazendo injeção de contraste igual vocês viram na imagem anterior. A imagem anterior era um cateterismo, né? Era uma angiografia no qual ia se aplicar a angioplastia, ia se corrigir. Se os ramos entupidos estiverem muito profundos, aí não dá para fazer isso, né? Como que você vai entrar com esse catéter se ele é grosso e não passa por vasos finos? Aí é necessário fazer, às vezes, uma troca do vaso sanguíneo, uma cirurgia. Abre-se o tórax do indivíduo e faz uma ponte. Isso é, põe um outro vaso sanguíneo de qualquer outra parte do corpo. A mais comum e mais famosa é tirar um vaso sanguíneo da perna, chamado de veia safena, e transplantá-lo para a região do coração que está entupido, fazendo uma ponte de safena. Existem outros lugares, por exemplo, a torácica externa, antigamente chamada de mamária, se fazia a ponte de mamária.
Então tem pontes de safena, ponte de mamária, existem outros vasos sanguíneos que podem ser transplantados. O que tem que se lembrar é que se está entupido e eu não consigo desobstruir, eu preciso criar um jeito do sangue passar para ele chegar no músculo cardíaco e alimentar o músculo cardíaco, tá? Por isso se faz essa ou transplantar ou transpor, né? Tirar de uma posição e colocar na outra, como é o caso da artéria mamária, que a gente não chega a arrancar a artéria mamária, a gente apenas muda o percurso dela. Em vez dela levar sangue para a mama, ela leva sangue para o miocárdio, tá? A terceira outra parte que a gente falou, também ainda pelo lado esquerdo do coração, era que existe aumento da massa muscular do coração causado por pessoas hipertensivas. O indivíduo, quando tem pressão alta, isso é vasos sanguíneos rígidos, ele força demais o coração, e o coração é um músculo, como qualquer músculo, quando faz esforço, músculos ficam grossos, ficam musculosos. E aí a gente chama isso de cardiomegalia hipertensiva. Mas como eu disse, é possível também se estudar a cardiomegalia através não só da hipertensão, mas também por chagas e por doenças da válvula. Então eu tenho a cardiomegalia hipertensiva, eu tenho a cardiomegalia chagástica e eu tenho a cardiomegalia por valvulopatias. Todas essas cardiomegalias, se não forem controladas, vão chegar um momento que o coração não vai mais aguentar fazer esforço físico e aí a gente chama de insuficiência. Aí o coração para de bombear sangue e o sangue fica congestionado, fica parado, tá? Há insuficiências cardíacas congestivas, tá? Vamos falar então primeiro da hipertensiva, tá? Veja só, aqui está um leve crescimento do coração nessa pessoa. Um indivíduo hipertenso que não trata da hipertensão faz com que o coração sofra para bombear sangue para o corpo. Deixar bem claro que são pessoas que não tratam ou não conseguem tratar. Quem trata e quem consegue tratar da pressão alta não tem esse problema. Então, uma pessoa que é hipertenso, mas controlado, não vai ter cardiomegalia. Mas aqueles teimosos ou aqueles que não sabem que tem hipertensão, porque às vezes não sentem nada, não nota. Então veja que o coração está levemente aumentado, não muito, mas cresceu um pouquinho para o lado esquerdo, né? Ele deveria acabar um pouquinho mais. Como que a gente sabe que cresceu? Bom, nesse caso, como é mais sutil, a gente mede esta distância aqui, está muito grande com relação ao coração, porque o coração ele acaba ocupando um espaço, né, o diâmetro que a gente está vendo em vermelho, muito semelhante ao lado direito do pulmão. Um pouquinho maior só, mas é muito semelhante. Aqui não, está maior. Mas você quer ver? Às vezes é possível se identificar facilmente a cardiomegalia. Eu vou mostrar algumas imagens que vão assustar. Vamos lembrar que a cardiomegalia que a gente está falando, a hipertensiva, que o coração tem que fazer força e fica musculoso, é diferente da cardiomegalia que é de um indivíduo atleta. Um indivíduo atleta, a massa muscular do coração cresce, mas as cavidades internas crescem junto. Isso quer dizer, existe cardiomegalia em atleta e não é doença? Sim, existe cardiomegalia fisiológica. O atleta tem boa saúde, o coração dele é grande, mas o coração dele tem cavidades grandes para bombear mais sangue. O hipertenso tem coração grande, mas o coração está inchado, tem cavidades pequenas, tá? Vejam que o indivíduo hipertenso não consegue bombear, veja aqui, ó, a mesma quantidade de sangue que uma dilatação normal. Veja, ele bombeia menos sangue, ele sofre para bombear sangue. Ah, existe uma outra forma de cardiomegalia que não tem a ver com a pressão arterial? Sim, infelizmente, existe um parasita chamado de Trypanosoma cruzi, que é encontrado
em grande concentração nas fezes de um bichinho chamado barbeiro, né? As pessoas falam que o barbeiro é um inseto, ele não é classificado como inseto, mas a gente acaba falando como um inseto que todo mundo entende. O Trypanosoma está presente nas fezes do barbeiro. O barbeiro é a fêmea, na verdade, ela é hematófaga, ela consome sangue de outros seres para poder se reproduzir, e quando ela pica a pessoa, ela acaba também defecando, e ao mesmo tempo que ela consome o seu sangue, ela defeca no ferimento que ela fez e acaba espalhando isso para o seu corpo. Veja que o barbeiro, ele tem hábitos noturnos e ele gosta de lugar mais úmido. Por isso que a história do barbeiro é em pessoas que moram em casas feitas de barro e palha, né, chamada de pau a pique. De noite, quando essas pessoas estão dormindo, o barbeiro sai lá do seu esconderijozinho, vai no rosto dessa pessoa, coloca um anestésico, fura o rosto dessa pessoa, chupa seu sangue, defeca ali, contamina seu corpo, e quando o anestésico passa o efeito, a pessoa acorda e começa a se coçar. E quando ela se coça, é a hora que espalha para todo o corpo da pessoa esse Trypanosoma. E ele pode ir para qualquer região do corpo, ele gosta do coração. Mas vocês vão escutar de pessoas que têm doença de Chagas no intestino, no esôfago e até mesmo no rim e em outras partes do corpo. Mas o mais preocupante, o mais comum, que é onde o Trypanosoma gosta de morar, é no músculo cardíaco. Ele causa uma inflamação, um edema e, aos pouquinhos, paralisações. Tá? Trypanosoma cruzi, e o nome Chagas, Cruzi vem de Oswaldo Cruz, e Chagas vem de Carlos Chagas, os descobridores desse ciclo todo complexo que existe. Tá? Aliás, ele é chamado de barbeiro porque quando ele fura o rosto da pessoa, a pessoa não sente, como um barbeiro quando vai fazer a barba. Tá? Existem outras cardiomegalias também causadas por falha de válvula. Você se lembra da mitral e da tricúspide? Se o indivíduo tiver uma doencinha qualquer nesta válvula e ela não se fechar direito, o que vai acontecer? Você vai tentar bombear sangue e ele vai voltar. Seu corpo vai continuar exigindo oxigênio, o coração vai ter que bombear mais rápido e com mais força. O que acontece? Quando o músculo trabalha mais, músculos quando trabalham mais ficam mais musculosos. Exatamente. A cardiomegalia por doenças da válvula, cardiomegalia por valvulopatia, é por excesso de esforço. Então, quem trata da valvulopatia também não tem cardiomegalia. Mas aquelas pessoas teimosas, não querem tomar medicação, ou às vezes nem sabem que tem problema na válvula, ou não conseguem a medicação fazer efeito, acabam tendo cardiomegalia. Por exemplo, a cardiomegalia pode ser frequente por contaminações, alguns micro-organismos, pode ser por artrite reumatoide, né? O reumatismo ataca a articulação e secundariamente ataca também as válvulas do coração. Da mesma forma que ataca a articulação, as válvulas, só que as válvulas são lentos, né? O processo é lento. Ninguém vai morrer de problemas de válvula por causa de artrite reumatoide, mas é perigoso, tá? Existe também alguns motivos que as pessoas não sabem o que acontece. De repente a válvula, essas cordoalhas que a gente está vendo aqui, ó, as cordoalhas tendíneas, elas se rompem e se soltam dos músculos papilares, que são esses músculos em forma de papila. Ó. Aqui está o músculo papilar, aqui está uma cordoalha tendínea e aqui está a válvula, tá? Ela se rompe, rasga e para de funcionar. Tá? Aqui uma imagem, como eu disse, eu ia exagerar um pouquinho, vou exagerar mais ainda. Né? Esse daqui não dá para ter dúvida nenhuma que é uma cardiomegalia. Agora eu queria fazer uma comparação com vocês de uma outra cardiomegalia. Tá? Ó, essa cardiomegalia não é nem pequena, né? É enorme, muito grande. Mas olha essas duas aqui. Vamos notar o que tem de diferente nessa para esta. Isso é uma observação que é interessante, assim, não vai mudar a nossa vida, mas é interessante saber. Vocês notem que este coração cresceu para o lado esquerdo, mas também cresceu
para o lado direito. E notem que esse coração cresceu para o lado esquerdo, mas quase não cresceu para o lado direito, não ocupou tanto espaço. Pois é, existem variações, e isso é estudado na área médica depois, porque existe chance de cirurgia, de prognóstico. Então veja que o raio-x não é só para identificar a cardiomegalia, ele também acaba sendo para um estudo de como se tratar a cardiomegalia. Bom, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, e é lógico, esse tema ele não acaba aqui, ele só começa aqui, e eu espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.